E aí pessoal, eu sou o Júnior. E estamos aqui para NA Animes Alternativas para fazer uma dica de anime que a gente assistiu recentemente. Estou fazendo o vídeo em dupla justamente porque nós assistimos juntos e compartilhamos bastante nossas impressões, episódio a episódio. Muitas impressões, né? E a gente decidiu fazer essa dica com ressalvas. E vocês vão entender um pouco melhor ao longo do vídeo por que é uma dica com ressalvas. Mas é de um anime que bombou muito ultimamente. Pra quem aí tá familiarizado com os lançamentos de anime, sempre tem os animes de temporada, e eu acho que esse foi um dos que mais bombou, né? Assim, é um anime que bombou até porque é um dos originais da Crunchyroll. Exatamente, mas a gente já vai falar sobre isso. O anime, é claro, vocês já viram também no título do vídeo, é Tower of God. Bom, mas antes da gente explicar e dar as nossas ressalvas, se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe e ajude a gente. Sim, e segue a gente também lá no Instagram, porque a gente posta outras coisas que a gente não posta aqui. Bom, primeiro eu quero explicar pra vocês por que a gente decidiu dar essa dica. Por que você deveria assistir Tower of God? O primeiro motivo é, como o Julian já adiantou, esse é um dos primeiros animes originais da Crunchyroll, que é um serviço de streaming. Sim. Pra quem não tá muito familiarizado, é tipo a Netflix dos animes. E a Crunchyroll anunciou recentemente que ela ia fazer vários animes originais. O Tower of God não foi o primeiro, mas é um dos primeiros e é aquele que ela, por enquanto, mais investiu o seu marketing. Eu vi muito no Instagram. Sim. Como a gente gosta de coisas de anime, então essas coisas chegam pra gente. Provavelmente, se você é do nicho de animes aí, curte, talvez você já tenha visto alguma coisa de Tower of God, alguma coisa de propaganda. O segundo motivo é que é uma história originalmente coreana, né? Ela não é de origem que a gente está acostumado, origem japonesa. Então ela tem alguns elementos diferentes que dão uma pitadinha, assim, um gosto diferente. Dá um gosto diferente, dá uma pegada diferente pra trama. Geralmente os animes que a gente está acostumado a ver, eles são adaptados de mangás, mas nesse caso não é um mangá. Não, é um manhwa. Que seria aí o quadrinho coreano. Diferente do mangá, que a gente sabe, pelo menos nós sabemos, que você tem que ler da direita pra esquerda, que é o contrário do que a gente aqui no ocidente lê. O manhwa, ele já é mais ocidental, né? A leitura é ocidental, né? Sim. Que nem a gente tá acostumado, da esquerda pra direita, exato, cima pra baixo. Então é uma mídia diferente que a Crunchyroll escolheu aí pra adaptar. Eu acho que já é uma coisa interessante, já é um original Crunchyroll, já é um quadrinho sul-coreano, então são motivos interessantes pra gente ficar de olho. E só um ponto aí, que isso é uma parceria com a Webtoon. A Webtoon é uma plataforma de quadrinhos. Nela você consegue ter acesso a vários quadrinhos e também o do Tower of God. Eu acho que o terceiro motivo para ver Tower of God é justamente a premissa da história, que é muito interessante. Você tem esse universo de fantasia e nesse universo tem a tal da Torre de Deus aí, a Tower of God. Quem consegue subir nessa torre pode ter qualquer coisa. Sei lá, eu imagino você chega lá em cima no topo e você pode pedir o que você mais deseja. Que pode ser, sei lá, poder, dinheiro, saúde, imortalidade. Aparentemente não tem nenhum limite, né? Mas a questão também é esse mistério. Por exemplo, tem a torre, mas a gente não sabe exatamente como é que ela funciona, o que tem ali. E é uma coisa que acontece quando você chega no topo. Sim. Será que é um pacto que você tem que fazer? Não tem uma explicação muito clara. Não. Mas assim, o mistério dá essa vontade, esse sabor, tipo, puta, eu quero continuar vendo isso, eu quero saber onde que eu vou chegar com isso. Sim. E na história a gente é apresentado a dois personagens, o Ban e a Rachel. Vou chamar ela de Rachel, porque, sei lá, não é assim que eles falam também em coreano, mas eu não consigo identificar muito bem como eles falam em coreano. Sim. O Ban é um menino que foi encontrado pela Rachel, ele não tem nenhuma lembrança do passado dele. A única pessoa que ele conhece é a Rachel. Na vida dele, o centro da vida dele é ela. Ela se torna tudo pra ele. Só que a Rachel tem os sonhos dela. Apesar dela ter sido muito carinhosa e ter cuidado bastante do Ban, ela decide abandonar o moleque, tipo, se vira aí, moleque. E preciso perseguir meus sonhos. O sonho dela é subir no topo da torre
É tipo, beijo, me liga, tô indo, né? Tô indo, já fui. E o Ban vai atrás dela, ele decide também ir pra torre, também subir na torre para poder ficar com a Rachel. Eu sei que não parece tão legal assim esses dois personagens, pelo que a gente conta, e eles realmente não são tão interessantes assim inicialmente, mas tem vários outros elementos que vão ser incluídos nessa história. Por exemplo, outros personagens que também querem subir a torre, e cada um aí com as suas motivações. Bom, e parte dessa mitologia é em cima do primeiro cara que subiu nessa torre, que é o tal do Rei Jarrad, né? Que ele aparentemente é um cara super poderoso. A gente não sabe o que ele pediu. Não sabemos, né? Mas sabemos que ele tem várias grandes famílias, representantes que subiram com ele, e ele escolhe algumas meninas dentre essas famílias para serem as princesas. Princesas Jarrad. Jarrad, que são mulheres de grande poder e cada uma recebe uma arma. Sim. E assim, por princesa, não fique achando que é uma princesa fofinha. Não, elas são guerreiras, elas são muito poderosas e servem ao Rei Jarrad. Como servem, para que servem, ainda é um mistério. Dentro dessa mitologia a gente ainda tem os Hunkers, que são pessoas, todas as pessoas que subiram, alcançaram o topo da torre, ganham esse título, né, de Hunker. E o Hunker pode ser tipo uma princesa de Jarrad Hunker. E esses Hunkers, alguns deles, ficam na torre para depois ajudar a treinar novas pessoas para subir. Isso é uma coisa que eu acho um pouquinho estranha, sei lá, tem sua lógica dentro do universo, mas as pessoas quando vão para a torre, elas chegam em determinados andares e elas passam por testes e por treinamentos também para conseguir continuar subindo os andares da torre. E é aí que tá, Tower of God é uma história com muitos mistérios e isso é parte também do que instiga você a continuar na história. Sim. O anime, ele faz um trabalho, eu acho que muito bom até, de cada episódio terminar com um gancho, assim, ele nunca encerra necessariamente uma narrativa e pronto, acabou. Geralmente ele costuma puxar um gancho já pra você ficar ansioso pra ver o que vai acontecer no próximo episódio. Ele quer te manter entretido e empenhado nessa coisa. E são só 13 episódios. Esse eu acho que seria um outro motivo bom pra ver Tower of God, porque é uma temporada, não encerrou a história, é a primeira temporada, mas você não precisa ficar muito engajado, né, pra acompanhar essa trama. Assiste lá os 13 episódios, gostou, na hora que sair a segunda temporada você acompanha, se não, também... fica tranquilo, não é um Naruto. Poxa, mas, né, várias coisas legais e tal. Qual que é a ressalva com Tower of God? Foi difícil pra gente assistir esses 13 episódios? Não. Foi divertido. Foi tranquilo. É um anime que tem bastante ação, então ele te deixa entretido, né? Sim. Uma coisa que eu não falei, mas o anime tem muita reviravolta. Sim. Tem uma hora que você tá vendo uns negócios e caramba, dá uma virada na história que você perde o rumo. E o final de Tower of God é muito bom. Nossa, Tem uma puxa de uma reviravolta, assim, que é pra tirar o seu chão. Deixa a gente muito, muito ansioso pra ter uma segunda temporada, né, pra assistir, pra continuar essa história. Mas voltando aí, qual que foi a questão com Tower of God? Por que a gente tá fazendo essa dica com ressalvas? Porque foi meio truncado esse processo de assistir Tower of God. Pelo menos, assim, todo episódio a gente conversava e, mano, o que tá incomodando nesse anime? E lembre, a gente tá analisando o anime, não estamos falando do manhwa aqui. Legal, essa questão do mistério é uma coisa que empolga a gente, mas a construção do mundo, do universo, do cenário ficou devendo. Nossa, bem problemática. Eu acho que a gente tem que diferenciar o que é você construir uma trama de mistério e o que é você estabelecer um universo. A gente até tava comparando com alguns outros animes de mistério que a gente assistiu e que tem uma construção muito diferente. Por exemplo, eu assisti, você ainda não, mas Made in Abyss. Made in Abyss, ele trabalha até com alguns elementos que são próximos de Tower of God, porque a gente tem também dois protagonistas, um menino e uma menina, e o menino, ele também não tem lembrança de quem ele é.
Ele não tem lembrança do passado dele. O Ban, em Tower of God, ele também é bastante ingênuo, porque ele não sabe muita coisa sobre o mundo. O Reg, do Made in Abyss, também. Só que, como a gente também não sabe nada sobre esse universo, nem o Reg, a gente vai descobrindo junto com ele as coisas sobre esse universo. Ele vai apresentando esse mundo pra gente, ainda que muita coisa fique misteriosa. Sim, mas diferente no Tower of God, explica e não explica? Ele joga muita informação pra você na tela, uma palavra aqui, um título ali, um diálogo acolá. A gente não sabe, existe mundo fora da torre? A torre é o mundo? Por que tem uma escola Dentro da... Já que era um negócio para desafios, não. Por que eles treinam dentro da torre se é pra ser uma coisa, sabe, que tipo... O Battle Royale, alguma coisa tem assim. Tem um Battle Royale no começo, entendeu? E aí depois todo mundo vai virando amigo e a gente não entende direito, porque a gente não entende direito esse mundo. Exato. A gente sabe que tem muitas criaturas diferentes, por exemplo, tem pessoas que são humanas, ou pelo menos fisicamente humanas, mas tem pessoas que têm aparências de animais, tem pessoas que são humanas, mas tem tipo um chifre. E tem até monstros mesmo. Tem criaturas fantásticas nesse mundo, mas a gente não faz a menor ideia de como funciona essa sociedade simplesmente assistindo o anime. E eu tô falando, não é, sei lá, a gente não sabia disso nos primeiros episódios. A gente fechou a temporada sem entender como que funciona esse universo. E uma coisa que eu tava conversando com meu irmão, que é muito fã de Tower of God, porque ele já tinha lido a Webtoon, né? E ele me falou uma coisa que eu acho que é perfeita pra definir a diferença de Tower of God com essas outras tramas, por exemplo, Made in Abyss e até mesmo Promised Neverland, que também trabalha bastante com suspense. Qual que é a diferença? Nessas outras tramas que a gente tem muito mistério, que a gente não sabe muita coisa, os personagens também não sabem muita coisa. Exato. E a gente vai descobrindo junto com eles. Em Tower of God, a gente tem esses personagens que sabem tudo, eles sabem como funciona esse universo e a gente não sabe. O anime ele não se incomoda em explicar muita coisa pra gente, porque os personagens já sabem tudo. O personagem que talvez não saberia muito bem, que é o nosso protagonista, que é o Ban, ele também não se incomoda aparentemente em descobrir as coisas. Ou ele vai descobrindo e a trama não vai mostrando pra gente. Ele só tem um objetivo de vida e é bem restrito. Sim, quer ficar do lado da Rachel. E nada do que tá do lado interessa muito. Isso é um ponto que me forçou a querer ler o Webtoon de qualquer forma. Sim, porque a história, a mitologia, como a gente falou nos motivos pra ver Tower of God, é muito interessante e é muito instigante. Você pensa no potencial dessa história, é gigantesco. E não aproveitar isso no anime foi uma coisa que deu uma bela de uma frustração. Eu queria ser engajado com o mistério sem ter que me preocupar que eu tô sendo tipo como se eu estivesse sendo um analfabeto ali. Eu não tô... Eles estão falando várias coisas, tipo, eu escuto e não faz muito sentido. Exatamente. A gente acabou pegando algumas coisas tipo Hunter, Princesa de Jahad e tudo mais. São coisas que eles acabaram batendo um pouco mais em cima, mas eles vão jogando essas palavras assim pra gente, que pra gente são só palavras, não fazem o menor sentido. E um outro problema que eu achei talvez até mais grave do que a problemática de Tower of God em estabelecer o seu universo é o problema com o desenvolvimento de personagens. Sim. A gente tem muitos personagens interessantes em Tower of God, que a gente bate o olho e a gente vê que eles são personagens interessantes. São personagens complexos, eles não são simples, eles não são bonzinho, malzinho, não. Tem muito mais camada do que isso ali. O problema é que eles são porcamente desenvolvidos nessa primeira temporada de Tower of God. E isso é um problema também porque dificulta a nossa empatia com eles. A gente se importa muito pouco com esses personagens. Acho que dá pra tirar um ou outro dali, dá pra gente falar que não, esse aqui eu gosto, né? Como, por exemplo, o personagem do Kun, que vira um amigo ali, um parceiro do Ban. É um personagem que ele é mostrado com as camadas dele em si, mas tem muitos outros que você fica um tempo sem entender nada deles e chega no final da temporada, você ainda não entende.
e eles não E você vão... não entende a relação entre eles que é construída, porque, em teoria, é pra ser criado um vínculo entre aqueles personagens. E, isso não é mostrado de forma eficiente. Você não acredita. A palavra certa é você não acredita que aqueles personagens estão ali, fazem aquele vínculo e tem aquela motivação. E a motivação, inclusive, é uma problemática, porque, em teoria, cada personagem ali tem uma motivação pra subir na torre. A gente sabe que o anime vai trabalhar, assim, com mistérios em relação a alguns personagens. Agora, não precisa ser todos, viu? Até porque não faz sentido você esconder as motivações, o que move esses personagens. Tem alguns personagens que só ganham um desenvolvimento quando eles vão sair da história. Se você não se simpatiza, se você não se importa com aqueles personagens, você também não tem interesse em continuar acompanhando a história deles. Exato. Já é uma problemática um pouco os dois protagonistas. Mas até aí, tudo bem, isso é pensado para ser dessa forma. O problema é que você tem que se apegar com os coadjuvantes, então. Exato. Tudo bem, você tem lá um personagem que é o Kun, que é um personagem legal, você tem um personagem que é a Naki, aí tipo, Cri, e mais um monte de outros X na história. Verdade seja dita, eu acho que no finalzinho da temporada, assim, nos 3 últimos episódios da temporada, Tower of God consegue dar um ganho, não só na trama, porque aí acontecem umas coisas ali e tal, e deixa você realmente muito engajado naquilo, mas também com o desenvolvimento de personagens. E são desenvolvimentos muito rápidos, pontuais. Exato. Se eles tivessem feito isso ao longo de toda a temporada, ao longo de todos os episódios, a gente não estaria aqui reclamando de desenvolvimento de personagem. Uma coisa que todo mundo que leu a Webtoon fala você tinha 79 capítulos para fazer 3 episódios e tá aí o motivo por que a obra teve toda essa problemática. Olha, eu não acredito nesse tipo de argumento. O livro sempre vai ser melhor. Sim, o livro sempre vai ser melhor. A obra original, quando ela é pensada, né, numa plataforma diferente, em que você consegue ter mais detalhes e tudo mais, provavelmente vai ser melhor. Mas a adaptação tem que ser boa também, e a pessoa que vai adaptar tem que entender, né, toda a equipe que vai adaptar, o que realmente é importante você colocar. Coisas vão ser cortadas, sim. Só que eu acho que eles privilegiaram tanto a parte da ação, que eu acho que eles perderam o timing de ficar colocando outras coisas, outros elementos ali que iriam desenvolver a história e desenvolver os personagens. A gente até começou a ler o Webtoon, estamos ainda bem no começo, mas você consegue perceber essa diferença. Sim. Por exemplo, até a diferença de... falou um pouquinho a mais, já deu a intenção real do personagem. Exato. Não precisou, passar um capítulo inteiro explicando o que o personagem quer. Não, ele já mostrou nas intenções dele em cada ação o que ele quer. Dava pra fazer isso no anime também. Exatamente. Eu acho que assim, eles cortaram coisas que eram muito importantes pra mostrar a real dos personagens e acabaram mantendo coisas que, sei lá, não serviram muito nem pra explicar a história, porque ficou confuso. Sim. E nem para desenvolvimento dos personagens, porque não disse nada sobre eles. Só se eles quiserem que a gente lesse mesmo o Webtoon. Mas daí... Na verdade, esse é o plano deles. Mas daí não justifica, né? Porque uma obra tem que funcionar sozinha. Exato. Ela não precisa da obra original. Não adianta me falar assim, mas é porque você precisa ver como realmente é bom na obra. Beleza. Mas o filme tem que funcionar isoladamente. Exato. A série que adapta livros, né, Game of Thrones da vida, tem que funcionar isoladamente. Tower of God deveria ter que funcionar isoladamente. Exato. Apesar dessas ressalvas que a Aline falou, eu ainda tenho uma esperança que vai ter uma segunda temporada bem melhor do que a primeira. Sim. Até porque a Crunchyroll sempre foi uma plataforma que era bem próxima dos usuários. Então, com certeza, ela vai querer avaliar um pouco essa questão de como foi a repercussão, né? E fazer os ajustes necessários. Sim. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa dica. Espero que vocês tenham entendido o porquê a gente quis indicar e também porquê das ressalvas. Me digam nos comentários se vocês já conheciam Tower of God e se sim, se vocês gostaram. Então, obrigado por nos acompanhar e até a próxima. Até, tchau, tchau.